Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Novamente você está aqui no canal Jaime FT. Novamente, isso mesmo, vamos tratar de mais um assunto aí que é um pouquinho polêmico, mas nem tanto, porque o meu foco de hoje é trabalhar um texto das Escrituras, que ele é um pouquinho controverso, mas a gente vai tentar imaginar. Não vou falar hoje sobre o famoso assunto do batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. Mas eu vou tratar com vocês de um assunto que está em Mateus capítulo 3. A gente vai ler os versinhos aí e a gente vai tentar explicar para você o que pode ser essa questão de batismo com fogo. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma obra do Chad Owen, né, que é Batismo com Espírito Santo, Batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo, né? Essa obra aqui ela é uma obra muito interessante para você ver que não é um assunto fácil. Existem aqui 5 posicionamentos. O posicionamento de um católico, de um wesleyano, de um carismático, de um pentecostal e o posicionamento de um cristão reformado, tá bom? Então aqui você nessa obra, se você quiser ver aí, dá uma olhadinha, tá? Ela vai tratar desses assuntos aí. E o texto base para a gente ler nesse dia se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 3. Vamos ler comigo? Você vai entender então o que seria esse tal de batismo com fogo, tá? Mateus capítulo 3, verso 11 até o 12, ele diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Você percebe aí que aparentemente aí você tem 2 batismos nesses versos. Porque você tem uma questão do batismo com o Espírito Santo e você tem aí mostrando uma coisa relacionada ao fogo. E o que seria esse batismo com fogo? Em primeiro lugar, a gente precisa procurar na Bíblia o que significa o fogo, qual que é o objetivo do fogo. E eu tenho aqui alguns textos para mostrar para você, para a gente poder tentar entender o que seria esse batismo com fogo. E o primeiro texto está lá na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Paulo vai fazer uma menção aos ensinamentos daqueles que ensinam, dos líderes religiosos que ensinam na igreja de Corinto. E ele faz uma comparação do ensinamento desses líderes religiosos comparando com materiais que podem ou não resistir ao fogo. Certo? Se você for avaliar o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, vai dizer assim, olha: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Paulo aqui está dando uma instrução para os líderes da igreja de Corinto, na Grécia, que como seria mais ou menos esse ensino que esses falsos mestres estavam dando para os membros da igreja de Corinto. E ele compara o ensinamento desses líderes religiosos como sendo palha, madeira, feno, materiais que resistem e outros que não resistem ao fogo. O ouro, por exemplo, é um ensinamento bom, que ao passar pela provação, dependendo do ensino que aquele líder estivesse ensinando à sua congregação, se o ensino dele fosse bom, é comparado ao ouro. Por quê? Porque quando viesse a aprovação na vida daqueles membros, o ensinamento que ele deu resistiria a pessoa dentro da igreja e a pessoa permaneceria com Cristo. Agora, a palha, se for um ensinamento de palha ou de feno, é um ensinamento fraco, que quando vem o fogo da tribulação, das circunstâncias difíceis, o fogo iria destruir toda a fé da pessoa e ela iria sair da igreja.
Essa é uma comparação de um texto que a gente tem, se o batismo com fogo é um batismo para destruição ou um batismo para purificação. Através desse texto aqui, o fogo ele apresenta como se fosse uma espécie de provação. Então, o que seria então esse batismo com fogo? Se você voltar no texto de Mateus, por exemplo, você vai encontrar ali um paralelo. Veja o paralelo que ele mostra no mesmo verso. Diz assim: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, se é para queimar a palha no fogo inextinguível, seria um fogo de destruição. Então, de primeira instância, eu posso entender que esse batismo com fogo seria um batismo para destruição. Se ele vai queimar a palha num fogo inextinguível, me espanta muito alguns cristãos, dependendo da linhagem, querer esse tal de batismo com fogo. Porque pelo mesmo verso passa-se a impressão de que batismo com fogo é um batismo para destruição. Essa é uma primeira interpretação que a gente pode ter desse texto do que pode ser esse tal de batismo com fogo. Mas também não para por aí. Eu também tenho um outro texto para poder mostrar para você se agora de uma outra perspectiva. Será que esse batismo de fogo seria um batismo para regeneração? Também pode ser, porque lá na carta de Pedro, se você for dar um pulinho lá na carta de Pedro, por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e o versinho 12, Pedro vai dizer algo também muito interessante com esse negócio da metáfora do fogo. Veja o que ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Você percebeu? Que o fogo aqui que Pedro está falando, ele está falando das circunstâncias e das provações que o cristão passa. Então, eu posso entender também, de acordo com essa segunda interpretação, que o símbolo do fogo na Bíblia, ele tem duas interpretações. Ou um fogo para destruir, ou um fogo para purificar. Você lembra daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha de fogo ardente? Eles estavam dentro daquela fornalha para ser provados. Então, queridos, para encerrar esse assunto aqui, ele não dá para ser categórico. O que é um batismo com fogo? Bom, alguns vão interpretar como sendo realmente as provações que nós passamos no dia a dia, as dificuldades e as circunstâncias que nos rodeiam de dificuldade na vida do cristão. Outros talvez não vão simpatizar muito com essa outra interpretação, dizendo que o batismo com fogo seria batismo para destruição. Bom, o assunto fica aberto, não dá para ser categórico em dizer que esse batismo com fogo é isso, ou esse batismo com fogo é aquilo, mas deixa nos comentários o que você acha, se é um batismo para destruição, se é um batismo para purificação. Eu espero que tenha esclarecido esse assunto para você, que Deus abençoe você. Se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, dá um like para que você possa fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para mais curiosidades da Bíblia, da filosofia e entre assuntos diversos. Deus abençoe você e te espero no próximo vídeo. Até mais!